Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Centro de Treinamento Barak. Esse é o nosso curso trabalhando com crianças com necessidades especiais dentro da igreja local. Essa é a videoaula de número 4. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crianças com necessidades de origem genética ou psicológica. Então é sobre esse assunto que vamos tratar. É muito bom ter você como aluno, então espero ajudá-lo bastante nesse trabalho. A gente dividiu em 3 grupos as necessidades especiais e esse é o último grupo. Essa videoaula vai ter 3 partes, então você acompanha as 3 partes e vai te ajudar bastante. Então nós vamos começar essa videoaula falando um pouquinho sobre 3 termos importantes que nós vamos abordar. Então muitas vezes a gente fala, mas tudo é a mesma coisa. Não, existem 3 termos importantes nessa aula que você deve conhecer. Primeiro termo importante é síndrome. Pastor, o que é uma síndrome? A palavra síndrome quer dizer reunião. Então a síndrome normalmente é uma reunião de sintomas que a criança apresenta naquela sua limitação ou deficiência. Então normalmente uma síndrome não tem uma única origem e com o passar do tempo não vai se descobrir qual é a origem principal daquele problema, daquela dificuldade que a criança tem. Então uma síndrome é uma relação de vários sintomas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre síndromes. Temos também o transtorno. Então pastor, o que é o transtorno? O transtorno é uma anormalidade de origem psicológica. Então quando fala que alguém tem um transtorno, ele está passando por um estado anormal de origem psicológica. Então isso ocasiona um transtorno. E nós vamos ter também a deficiência, que é o desenvolvimento incompleto de alguma área, ou física ou psicológica. Então nós vamos ter esses 3 casos que nós vamos abordar. Então nós vamos começar a nossa aula falando um pouquinho sobre a síndrome de Down. Pastor, o que é a síndrome de Down? Muitas pessoas veem as crianças, adolescentes portadores dessa síndrome e não sabem o que é, como relacionar, como ensinar essa criança, quais são as suas limitações. Então nós precisamos compreender um pouquinho, importante, muito importante, esse curso não vai te tornar um especialista. Então não vai sair dando diagnóstico, dizendo, olha isso e aquilo, não. Esse curso, o objetivo dele é o quê? Te dar conhecimento que se você encontrar um caso, você conversar com a família, encaminhar essa criança, esse adolescente para um especialista e ele sim pode dar o diagnóstico. Então você só tem conhecimento para identificar algumas coisas e encaminhar para um especialista. Lembre-se sempre disso, porque às vezes fazemos um curso como esse e já achamos que somos especialistas. Então isso é muito importante. Então nós estamos falando sobre a síndrome de Down. Ela é de origem genética e cada ser humano ele tem 46 cromossomos. A criança que ela tem síndrome de Down, ela tem o cromossomo de número 21 repetido. Então ela possui 47 cromossomos. Então é um distúrbio genético que ocasionou essa síndrome na criança. Por que síndrome? Porque ela tem uma série de fatores, não é um fator único, só a deficiência genética, mas tem várias coisas que vai abordar isso daí. Por isso que ela é uma síndrome, é uma relação de fatores. Então nós vamos falar um pouquinho quais as características básicas de uma criança ou de um adolescente que tem síndrome de Down. Característica física, o seu rosto normalmente é arredondado e os olhos também são arredondados. Então essa é uma característica muito peculiar da criança e do adolescente que tem síndrome de Down. Outra característica importante nessa síndrome são as dificuldades de aprendizado. Então muitas vezes essas crianças elas apresentam dificuldade de aprendizado. Outro ponto importante na síndrome de Down, eles têm dificuldade na coordenação motora. Então você vai notar que uma criança com Down, ela tem dificuldade para segurar uma caneta, segurar um lápis, escrever. Então ela apresenta dificuldades nessas coordenação motora. Então percebeu esses sinais, converse com a família, diga, olha, é bom encaminhar ele para um especialista, ele está tendo essa dificuldade, temos notado alguma coisa e esse especialista poderá dizer sim ou não se essas crianças têm a síndrome de Down. Pastor, eu tenho uma criança que já foi diagnosticada, sabemos que ela tem síndrome de Down, veio para a minha sala de aula, agora eu preciso ensinar a palavra de Deus, preciso orientar essa criança. Como é que eu faço, pastor? Então agora vai algumas dicas importantes para você trabalhar com uma criança que apresenta síndrome de Down. Primeira coisa importante, adaptação do conteúdo ao conhecimento do aluno.
Algumas crianças com síndrome de Down, elas têm dificuldades de aprendizado. Então não quer dizer que a criança tem aquela idade, ela está naquela série, que ela já sabe o conteúdo daquela série. Então, normalmente você, professor, você, professora, deve se aproximar dessa criança, fazer uma avaliação de conhecimento, como que está o conhecimento dessa criança e trazer aquele conteúdo da escola bíblica dominical, da salinha da igreja, conforme o conhecimento dessa criança. Então, avaliar o conhecimento e adequar o conteúdo ao conhecimento da criança. Isso é muito importante. Essa é a primeira dica. Segunda dica importante, suporte visual. Então, normalmente essa criança ela vai além da tua explicação, além daquilo que você fala, o suporte visual, figuras, ilustrações, coisas que ela possa ver, vai ajudar muito essa criança na compreensão daquilo que você está ensinando. Então, o suporte visual é muito importante para uma criança que ela tem síndrome de Down. Outra coisa importante, fragmentação do conteúdo. Então, normalmente eu tenho um grande conteúdo, então, em vez de eu apresentá-lo total para a criança, eu vou apresentando em pequenas partes, de forma progressiva, que ela vai conhecendo, ela vai aumentando o conhecimento, para ela conseguir entender todo aquele conceito grande que você tem. Então, às vezes a gente como professor, a gente já quer passar o conteúdo, mas se você tem uma criança que tem Down dentro da tua sala de aulas, fragmente o conteúdo, traga pequenas partes e vai evoluindo com ela para que ela possa compreender. Isso é muito importante. Outra coisa, linguagem simples e clara. Então nós precisamos compreender que às vezes a nosso linguajar tem de ser de uma maneira mais simples possível, de maneira que o nosso aluno ele possa compreender. Então uma linguagem simples e clara. E outro, raciocínio completo. Então a criança com síndrome de Down, ela tem muita dificuldade com o raciocínio abstrato. Então traga coisas concretas que ela possa pegar, que ela possa ver, ilustrações concretas do dia a dia da família, da convivência com os amigos. Isso vai ajudar muito no aprendizado. Então o primeiro grupo que nós vamos ter, crianças com síndromes de Down. Então essas algumas dicas, na apostila tem muita coisa que vai te ajudar bastante. Segundo criança que nós vamos trabalhar, crianças do transtorno do espectro autista. Então a criança que ela possui autismo. Então esse é o segundo grupo que eu quero falar com você. Pastor, o que é o transtorno do autismo? Ele é um distúrbio psicológico, não se sabe ainda a razão, não se tem uma razão concreta que a criança apresenta o autismo. Então é um distúrbio de origem psicológica, nós não temos ainda a razão concreta porque a criança apresenta esse distúrbio. Então isso é importante. Pastor, quais as características de uma criança que possui autismo? Então tem uma criança, quais as características dessa criança? Primeira característica, dificuldade de olhar nos olhos. Então normalmente o autista não vai olhar diretamente nos teus olhos, ele vai desviar o olhar, vai ficar de cabeça baixa. Então se você percebeu essa coisa, já é o momento da gente acender um sinal de alerta. Segunda característica, isolamento social. Então a criança autista normalmente vai ser aquela criança que vai estar brincando mais sozinha, distante dos amigos, não faz amizade. Então se você começar a perceber que a criança se isola muito, está brincando muito sozinha, isso é outro sinal de alerta. Outro detalhe importante dessa criança, dificuldade de interagir com os amiguinhos. Então ela vai ter uma grande dificuldade na interação social. Então a gente precisa observar, às vezes é só uma criança tímida, mas muitas vezes ela está apresentando algumas características de autismo. Outro detalhe, outra característica importante, além dessas, olhar parado. Então é aquela criança que passa, olha para um ventilador e fica olhando muito tempo, ou fica olhando para a luz, ou fica olhando para o nada. Então ela tem aquele olhar parado, você olha, a criança está parado, olhando para o nada. Então isso é outra característica. E outra coisa, levar normalmente o adulto até aquilo que ela quer. Então a criança autista, muitas vezes ela sabe falar, mas não vai falar. Então se ela quer água, ela vai pegar na mão do professor, da professora, levar até onde a água está, ou pegar na tua mão e apontar para o objeto e não falar aquilo que ela quer. Então isso é muito importante. Então lembrando sempre, eu vejo essas características, eu não vou dizer para o pai, para a mãe, teu filho é autista, não é isso.
Você vai dizer, olha, eu estou observando algumas características importantes, levar o teu filho para um especialista para ver, ele está tendo essa dificuldade. Nós, professores de Ministério Infantil, o que nós fazemos, que é muito importante? Trabalhamos em parceria com a família. Então você vai trabalhar em parceria com a família. Pastor, eu tenho uma criança dentro de sala de aula, eu sei que ela é autista, já tem o laudo médico de autismo. Como é que eu vou ensinar essa criança? Agora nós vamos falar algumas dicas importantes para ensinar uma criança autista. Primeira coisa, muitas crianças autistas, elas têm muita dificuldade com a fala. Embora falem, elas têm dificuldade com fala. Então, o uso de figuras e representações é muito importante para eles. Então, você percebeu que a tua criança ela tem dificuldade com a fala, com ordens explicadas. Use ilustrações. Tipo, para ir no banheiro, então mostra uma figura do banheiro, precisa lavar a mão antes de comer, então uma figura que precisa lavar a mão. Então o uso de figuras é muito importante para crianças que têm autismo. Segunda dica importante, instruções verbais curtas. Então a criança autista, as instruções que você for passar para ela através da fala, verbalizando, tem de ser curta e direta. Então, não muitos detalhes, não muitas instruções, então instruções curtas e diretas vai ajudar o teu aluno a desenvolver melhor. Outra dica importante, uso da rotina. Então, a criança no autismo, ela desenvolve uma rotina e muitas vezes a quebra daquela rotina causa crises neles. Então, use a rotina, faça uma rotina de sala de aula, a rotina da aula. Isso vai te ajudar bastante a ensinar essa criança, ajudá-la a desenvolver. Outra dica importante, informações simplificadas. Então, aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou orientar de maneira simplificada. Outro detalhe importante, cuidado com a quebra da rotina. Então a criança que ela tem autismo, ela tem uma rotina. Então quando essa quebra da rotina acontece, ela tem uma grande angústia, ela pode ter surto de agressividade, de isolamento, crise de choro. Então tomar cuidado, entender que aquela criança ela não pode ter a rotina quebrada, precisa se trabalhar tudo isso. Se precisar quebrar a rotina dela, ensinando ela a viver essa quebra da rotina mesmo, isso é muito importante. Outra coisa, explorar os interesses específicos das crianças. A criança que tem autismo, normalmente ela tem um interesse específico, às vezes em animais, às vezes em carros, às vezes em super-heróis. Então use esse conhecimento, esse interesse específico para ensinar a criança. Use muito disso daí, porque isso vai chamar a atenção do teu aluno. Outra coisa importante é ter um local de refúgio. Então, muitos casos de autismo, a criança ela vai às vezes se bater, ela vai ficar agitada. Então, arrume um lugar tranquilo, calmo. Então, quando a criança tiver uma crise dentro da sala de aula, não deixe ela ali exposta para os alunos, leve ela para esse lugar de refúgio, trabalhe até que ela venha se acalmar. Isso é muito importante. Outra coisa, trabalhar as habilidades sociais. Então a criança que tem autismo, ela tem grande dificuldade em interação social. Então trazer atividades lúdicas, jogos, brincadeiras que vai trabalhar essas atividades sociais com essa criança e vai ajudá-la bastante. Então essa primeira parte nós falamos da síndrome de Down e do autismo. Então, se ficou alguma dúvida, meu WhatsApp 19-98116-8012, Centro Treinamento Barak, especializado em evangelização de crianças e adolescentes. Se você está assistindo essa aula e gostou dessa aula, quer fazer o curso, entre em contato conosco, WhatsApp 19-98116-8012. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, torne o nosso canal mais significativo. Faça o teu comentário, curta essa aula, isso vai ajudar bastante a nós alcançarmos outras pessoas. Deus abençoe a todos, é um prazer estar com vocês. Amém.